Sou a favor de legislar a primeira tábua da lei. Se legislares qualquer um dos 4 mandamentos na primeira tábua, isso levará à perseguição. Usarias os teus direitos da segunda emenda para leis dominicais? A segunda emenda tem a ver com as armas. Cabe ao Evangelho convencer corações, não forçar as mãos. Durante a era do apartheid, tínhamos leis dominicais muito rigorosas. Tínhamos um governo cristão. Nacionalismo cristão, um governo nacionalista cristão. A perseguição que veio disso foi bastante severa. A nossa preocupação é que, a longo prazo, o nosso povo possa enfrentar prisão, como aconteceu em 1888. E se isso acontecesse, seria mal, mas seria muito melhor do que está a passar agora. Como assim? E se eu estou a impor algo que impede o seu direito à liberdade, essa não é a maneira de Cristo. Não estamos aqui a dizer, não queremos nada que seja moral. Quando existem leis dominicais, isso é algo em que os anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos e batistas podem todos concordar. Os adventistas do sétimo dia não concordariam, mas você sabe, as coisas são diferentes em todo lado. O reino de Deus é algo que acontece dentro e não pode ser imposto por fora. É essa decisão final que irá determinar quem faz parte do reino de Deus e quem não faz. Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação na Escola de Profecia, a mais uma noite. Quero desejar a todos um bom começo de sábado e que seja um momento ímpar na presença e na companhia do Senhor. Nós iremos agora apresentar mais uma entrevista entre os nossos irmãos adventistas, incluindo o Dr. Walter Veit e o seu companheiro Martin, a um dos principais mentores assim, do projeto 2025, do Movimento Nacionalista Cristão, o pastor Wilson, que vem aparecendo muitas vezes e por acaso foi entrevistado pela CNN, onde ele diz que seu principal objetivo é transformar Washington num centro cristão, transformar o governo dos Estados Unidos em um governo cristão que apoia totalmente o cristianismo. Vamos procurar agora, através deste debate, entender, será que realmente este objetivo que eles têm na América agora, que consequência isso vai trazer ao povo de Deus? E quão próximo estamos para o tempo do fim? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento da noite. Queremos agradecer pela semana trabalhosa. Aqui estamos, Senhor, para mais um momento de aprendizado. Vem, Senhor, moldar nosso coração, nos preparar para o seu encontro. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos à primeira parte desta entrevista. Olá, bem-vindo de volta ao Ministério Heritage and Hope. E antes de começarmos, gostaria de apresentar todos que estão a participar na conversa de hoje. Pela primeira vez no programa, temos conosco o pastor Douglas Wilson, que muitos de vocês podem reconhecer pela sua recente entrevista no Viral na CNN ou por podcasts e discussões em figuras como Tucker Carlson e Stephen Wolf. Ele é o pastor principal da Christ Church em Moscow, Idaho. É autor, educador e teólogo que tem sido uma voz proeminente do movimento nacionalista cristão, frequentemente falando e escrevendo sobre questões de teologia, cultura e sociedade de uma perspectiva evangélica reformada. Estamos felizes novamente por ter conosco o Dr. Walter Veit e Martin Smith, da África do Sul. O Dr. Veit é um evangelista e autor respeitado, amplamente conhecido pelas suas apresentações sobre ciência da criação e profecia dos últimos tempos. Martin Smith tem trabalhado longamente com ele como co-anfitrião e co-diretor, e juntos alcançaram um público global através do seu canal do YouTube Clash of Minds e da popular série E aí, Professor?, onde analisam eventos atuais sobre uma perspectiva bíblica e profética. E claro, nós somos os seus anfitriões, James e eu, representando o Ministério Heritage and Hope. A nossa paixão é descobrir e afirmar a história protestante através de livros e documentos históricos, enquanto conectamos com as Escrituras, profecia e eventos atuais, para ajudar a preparar o povo de Deus para os últimos dias que se aproximam. Assim como sempre, você encontrará links para cada convidado e seu ministério na descrição abaixo. Então, muito obrigado por se juntar a nós.
James, vamos inclinar os rostos para uma rápida oração, apenas para começarmos, e depois vamos lançar-nos a isso. Querido Pai do céu, obrigado pelas tuas muitas bênçãos. Obrigado por podermos estar juntos nesta conversa. Eu oro para que estejas conosco aqui. Ajuda que a tua verdade brilhe e que possamos ver o poder e o amor que Jesus teve na cruz por nós, pela humanidade pecadora. E eu oro estas coisas em nome de Jesus. Amém. Certo, James, Pastor Wilson, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Vocês sabem, ao longo dos últimos anos tem sido muito interessante. Tivemos a oportunidade de monitorizar o crescimento do nacionalismo cristão, o impulso para a unificação igreja-estado, e realmente desfrutamos de algumas discussões emocionantes com Lennox na Califórnia. E temos estado a observar algumas das declarações feitas pelo pastor Jared Longshore, Timon Klein, Joel Webbin, Stephen Wolf, Amari, Dr. Chad Pecknold, e há uma longa lista de outros influenciadores que estão a advogar por certas mudanças para abordar algumas das preocupações que eu acho que muitos cristãos estão a reconhecer na sociedade de hoje. E a advogar algumas soluções, claro, quer essas soluções sejam a direção certa a seguir ou não. Gostaríamos de rever isso um pouco, mas uma coisa que queria esclarecer. Quando falamos com Lennox, ele afirmou em determinado momento que acredita na separação entre a igreja e o Estado. E quando assistimos à entrevista da Nathan com Timon Klein, que tem estado presente em algumas das discussões com o Dr. Longshore, ele afirmou lá, o título do vídeo era O Caso pela Renúncia à Separação entre a Igreja e o Estado. Portanto, queria esclarecer qual era a posição aí, porque para mim parecia que Neil Andrews estava a advogar, por um lado, a renúncia muito clara à separação entre a Igreja e o Estado, mas a posição de Lennox era que ele acreditava na separação entre a Igreja e o Estado. Nós queríamos começar, antes de avançar, apenas a clarificar qual era a sua posição sobre a separação entre a Igreja e o Estado. Sim, há duas camadas aqui. Uma é que a separação entre a Igreja e o Estado tem a ver com a distinção dos governos. Portanto, você tem um governo da Igreja e o governo da autoridade civil. E eu acredito na separação entre a Igreja e o Estado. O problema é que, no discurso moderno, essa frase, separação entre a Igreja e o Estado, é tornada sinônima de separação entre Deus e o Estado, a separação entre moralidade e o Estado, a separação entre o cristianismo e o Estado, o que eu não acredito ser possível, certo? Basicamente, um bom exemplo disto foi na Fundação Americana. Havia numerosos estados que tinham uma relação formal com a denominação cristã. Pelo menos 4 deles tinham uma fé estabelecida, uma denominação estabelecida ao nível do Estado. Isso era proibido ao nível federal. O Congresso não deve fazer nenhuma lei relacionada ao estabelecimento da religião. Isso porque era um assunto do Estado, não porque foi rejeitado, certo? Então, agora, eu acredito que uma religião estatal estabelecida ao nível do Estado não é uma boa ideia, não é um bom arranjo, mas não é um arranjo inconstitucional, porque na época da fundação, pelo menos 9 dos 13 estados tinham algum tipo de relação formal com uma denominação cristã ou outra. A Carolina do Sul simplesmente afirmou que a religião evangélica protestante é a religião oficial do estado da Carolina do Sul, sem estabelecer uma denominação específica. Portanto,
sou a favor de um reconhecimento formal da fé protestante como sendo a fé do Estado e do povo. Mas não acho que o dinheiro dos impostos deva ser destinado a uma denominação específica. Portanto, sim, há separação entre Igreja e Estado, mas acredito que deve haver uma relação de trabalho entre o Estado e a Igreja. Bem, você sabe, é interessante que você tenha mencionado o protestantismo. Uma das preocupações na nossa perspectiva é que quando olhamos para James Madison, sua declaração a Jasper Adams foi que no sistema papal, governo e religião estão de certa forma consolidados e isso é considerado o pior dos governos. Ele também afirmou que o número, a indústria e a moralidade do clero aumentaram manifestantemente pela separação total entre a Igreja e o Estado. Então, eu suponho que isso leva à nossa próxima pergunta. Se você acredita na separação entre a Igreja e o Estado e está defendendo leis dominicais em particular, isso não estabelece, pelo menos, uma religião como tendo poder ou autoridade com o Estado sobre outras em dias diferentes? Sim, eu acredito que uma ordem civil deve ser explicitamente cristã, certo? E mesmo Rhode Island, na fundação, tinha leis dominicais, certo? E Rhode Island seria o mais tendente a manter tudo distinto por causa das convicções de Roger Williams a esse respeito. Portanto, basicamente, eu não acho que seja possível uma ordem civil ser neutra quando se trata de Islão, hinduísmo, secularismo, ateísmo e cristianismo. Basicamente, você tem que escolher quem você vai servir. E se você tiver um consenso cristão, um povo cristão, eu acho que isso deve ser refletido em leis de bom senso, que esse consenso cristão geral apoia. Então, quando você tem uma lei dominical, quando você tem leis dominicais, como as lojas têm que estar fechadas aos domingos, esse tipo de leis, isso é algo em que anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos e batistas podem todos concordar. Os adventistas do sétimo dia não concordariam, mas você sabe, as coisas estão difíceis em todo lado. Tudo bem, agora é exatamente aqui que entramos, porque nós também, tal como você, acreditamos na separação da Igreja e do Estado. Mas a questão é que também somos evangélicos, por assim dizer, somos protestantes, viemos de um contexto profundamente protestante, somos centrados em Cristo, acreditamos na justiça pela fé, acreditamos na obediência a Deus, acreditamos que se você ama Deus, guardará os seus mandamentos. Todas estas questões estão em conformidade exatamente com o que você tem vindo a dizer. Ouvi a sua conversa com a CNN e há tantos pontos de contato onde, ao olharmos para a sociedade hoje, podemos dizer que sabemos, podemos mesmo realmente concordar que a sociedade está uma confusão e que há muitos problemas como este. Mas se somos uma organização cristã e uma nação cristã, o que acontece se houver diferenças em termos de adoração a Deus dentro do cristianismo? E o grande problema, claro, será a questão do dia de sábado. Portanto, se houver leis dominicais e se as leis dominicais forem propagadas, então teremos uma oposição entre o domingo e o sábado.
E as denominações cristãs dirão, mas isso é manter uma tradição judaica. Mas nós vamos argumentar que vem do Gênesis, muito antes de haver um judeu. Assim, parece que você afirmou na CNN que quando duas pessoas caminham juntas, devem estar de acordo ou como podem caminhar juntas. E você afirmou isso em particular em relação ao islamismo. Mas e se os cristãos caminharem juntos e houver uma divisão sobre qual dia adorar, e se esse dia deve ser legislado, qual seria a consequência? Está bem. Portanto, uma das coisas que tens de orçamentar é qual é a composição demográfica dos cristãos nesta nação cristã que estás a constituir. Se os adventistas do sétimo dia forem uma minoria esmagadora, então o que vai acontecer se a maioria estiver a pensar de forma como eu estou a pensar, que é em termos de mera cristandade, que é muito diferente de uma análise detalhada de doutrinas? O que aconteceria é que as lojas fechariam todas ao domingo e os adventistas teriam permissão para fechar as suas lojas ao sábado, não haveria restrições para eles. E depois, se tivesse adventistas que trabalhavam para, digamos, sabatistas do primeiro dia, teria adventistas que eram empregados, teria uma estrutura de leis de tal forma que fosse amigável para os adventistas que queriam tirar o sábado de folga e ter, sabes, basicamente não há razão para forçar ninguém, mas a forma como iria acontecer, a maioria das lojas fecharia se a maioria dos cristãos fossem do primeiro dia. São observadores do primeiro dia. Então, basicamente, um mero cristianismo teria um alto grau de tolerância religiosa para diferenças denominacionais. O que não terias é uma frenética 24 horas por 7 dias, gastar, comprar todo o tempo, tudo seria fechado. Não teríamos nenhum problema, penso eu, com uma situação assim, mas se um lado se tornar prescritivo sobre o outro e digamos que as leis laborais tornam quase impossível ter 2 dias, porque o mundo está basicamente a pedir um dia de descanso sincronizado. Se você considerar o argumento dos bispos europeus e as organizações que promovem o domingo na Europa, o argumento deles é, pelo bem da família, precisamos ter um dia de descanso sincronizado. Porque qual é o benefício se um dos pais está de folga o domingo e o outro trabalha no domingo, ou está de folga numa quarta-feira, ou numa quinta-feira, ou num sábado? E se as leis laborais forem tais que um dia de descanso sincronizado acaba por levar apenas ao domingo a estar disponível para essa sincronização em prol da família, o que acontece se as leis seguirem essa direção? E então você começa a legislar a primeira tábua do Decálogo. Sim, eu sou a favor de legislar a primeira tábua do Decálogo, certo? Mas também sou a favor de fazê-lo com a sabedoria acumulada que reunimos ao longo da primeira cristandade. Na fundação americana, este não é um problema novo. Havia exceções feitas para os batistas do sétimo dia, os adventistas do sétimo dia, os adventistas ainda não estavam lá, mas para os judeus, para pessoas que observavam um dia de descanso diferente, havia exceções legais que eu apoiaria firmemente.
Basicamente, parte do estabelecimento de uma ética cristã é o respeito pela liberdade de consciência. Portanto, se alguém discorda de você e isso não perturba a paz, então você deve acomodá-lo na medida do possível. Agora, se eu conseguir imaginar um país onde 99,9% da população observa o primeiro dia e a pessoa que tem convicções de que é quarta-feira, ele vai ter um tempo difícil, certo? E o que ele precisa fazer para resolver isso é persuadir as pessoas. Mas, entretanto, não devemos ser cruéis com ele, não devemos persegui-lo. Mas eu acredito que há um grande valor em uma sociedade estar no mesmo horário. Pastor Wilson, interessante que mencione isso, porque se voltarmos à história americana inicial nas colônias da Virgínia, a terceira penalidade por violações aos domingos era a pena de morte. E na lei de tolerância de Maryland, a terceira penalidade era um açoite ou espancamento público. E a nossa preocupação é que, se voltarmos a 1888, num período em que havia uma pressão semelhante, uma lógica semelhante, valores semelhantes, apelos semelhantes à fundação do nosso país, havia indivíduos que estabeleceram e defenderam leis que não permitiriam uma isenção para um adventista que se sentia moralmente inclinado sob o mandamento de Deus a trabalhar 6 dias por semana, em outras palavras, a trabalhar também no primeiro dia da semana. Aqui na nossa área perto de Chattanooga, Tennessee, houve, na verdade, várias pessoas da nossa comunidade que foram presas e colocadas na cadeia. E a nossa preocupação é que, quando ouvimos Jared Longshore falar sobre e como Timon Clean, na verdade, qual dia devemos estabelecer, é muito claro que há uma lei ou um desejo de defender o estabelecimento do domingo. E a minha preocupação é que há muitos nacionalistas cristãos hoje em dia que não acreditam que deve haver qualquer cláusula de isenção. E de volta a 1888, um dos nossos que argumentou perante o Comitê do Trabalho dos Estados Unidos estava realmente preocupado que uma cláusula de tolerância ou uma cláusula de isenção fosse apenas mais um passo para a remoção desse, porque, como provavelmente sabe, há um recurso constitucional, especificamente ao artigo 1, seção 7, cláusula 2, onde se fala sobre o domingo. O sábado não é mencionado. O domingo é mencionado lá. Portanto, acho que a preocupação é que, em algum ponto no futuro, qualquer cláusula de isenção será progressivamente eliminada. E eu acho que, você sabe, nós realmente assistimos à entrevista que você, Stephen Wolf, onde você falou e lhe perguntou se isso deveria ser implementado progressivamente ou se deveria ser tudo de uma vez. O velho Batista estaria certamente a favor de nenhum comércio ordinário ao domingo, não é? Quão incrementalista é isto? O teu líder político ideal chega ao poder e depois atira a lua, legislação sobre o sábado, todo o pacote, ou esperas a partir da parte mais rasa? Sim, tu tens sempre um ideal, tens um regime perfeito, mas tens que avaliar a situação. Tens que entender as características e a natureza das pessoas. Então, mencionaste 55%. Eu não acho que tenhas que ter 55% de apoio, ou sabes, uma maioria. Quer dizer, suponho que sou um elitista nesse sentido, mas de certa forma há pessoas que simplesmente vão acompanhar a imaginação estabelecida pelo povo, pela classe dominante.
E assim, você não precisa, na verdade, você não precisa de um apoio maioritário da população, você só precisa de uma minoria determinada. E então, essa classe dominante pode moldar a imaginação da maioria, o que eu acho que o Trump está fazendo agora, porque durante décadas tivemos uma direita muito fraca quando se trata de impor sua vontade sobre o poder executivo. E agora ele está, na verdade, revelando ao país que existe um executivo que tem um poder executivo que pode exercer o poder dentro do seu ramo. Então, nós vimos essas discussões com Stephen Wolf, onde as coisas estão a ir nessa direção, e a nossa preocupação é se, ao longo prazo, as nossas pessoas vão enfrentar a prisão no futuro, como aconteceu em 1888. Bem, ficou aí a primeira parte desta entrevista. Prometo trazer as outras partes, pois o vídeo é bem longo. Os irmãos conseguem compreender claramente que nem os próprios homens que estão envolvidos nisto conhecem os reais perigos da ação que estão tomando. Como diz o Espírito de Profecia, muitos que se unem ao movimento não sabem para onde propende a tendência oculta. Não sabem quais são os resultados que se seguirá a essa ação. Uma crise está iminente. Portanto, vamos estar preparados e atentos ao que está acontecendo lá, mas muito mais, irmãos, muito mais, preparados em nome de Jesus para enfrentar tudo e estar em pé quando o Senhor se levantar para sacudir terrivelmente a terra. Vamos orar para encerrar. Obrigado, Jesus Cristo, por este momento especial. Esteve conosco, abriu nossa mente, compreensão. Queremos continuar, Senhor, a analisar este debate, esta entrevista. Pedimos que o Senhor permita que isto aconteça nas próximas oportunidades, para que aprendamos e saibamos o quão próximo estamos do fim. Obrigado, Senhor, porque as profecias estão se cumprindo. Isso nos alegra, isso nos anima, isto prova que o Senhor não nos deixou. Não estamos sozinhos, abandonados neste mundo. O Senhor vê, o Senhor atenta e o Senhor voltará. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, um bom sábado e até a próxima.